Nós estamos nos reunindo mais uma vez para prestarmos culto a Deus. E nós nos orientamos sempre pela palavra de Deus. E nós vamos fazer leituras na palavra de Deus, como fazemos sempre. Vamos ter momentos em que nós somos chamados a orar e meditação na palavra de Deus. Nós rogamos a Deus nesse instante que nos oriente, que nos dirija, que ilumine o nosso entendimento, nos dê o discernimento de que nós necessitamos para que esse nosso ato seja um ato de verdadeiro culto a Deus. No espírito daquilo que Jesus Cristo ensina, que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que a nossa adoração seja verdadeira e que Deus seja verdadeiramente engrandecido e nós sejamos edificados, fortalecidos e santificados para a glória do Senhor e para nosso gozo. Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 19. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo, no qual nós nos pautaremos em todos os passos da nossa meditação litúrgica neste culto. Salmo de número 19 diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Deus nos abençoe com a sua palavra e que esta palavra que nós lemos seja a nossa oração. E que nós reflitamos, que nós meditemos em tempo oportuno, relendo este salmo, meditando cuidadosamente em cada uma das ideias que se expressa ali, falando mesmo com Deus, numa atitude de oração, para que nós compreendamos bem, para que nós assimilemos a mensagem desta porção da palavra de Deus e para que sejamos por ela transformados, para que sejamos por ela preparados de fato para glorificarmos a Deus e para estarmos de fato prontos para gozarmos as bênçãos da comunhão com Deus. Vamos, neste instante, cantar um hino. Nós vamos cantar um hino cuja mensagem ou cuja letra é baseada exatamente nesse salmo, em todo o Salmo 19, um hino do nosso inário presbiteriano, e nós vamos cantar essa mensagem que nós acabamos de ler em louvor ao nosso Deus.
no primeiro ato de adoração ao nosso Deus nesse culto que estamos prestando a Ele. Cantemos. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Nos versículos de 1 a 6, neste salmo que nós lemos, está um testemunho da excelência de Deus, da grandeza de Deus, e que se manifesta na sua criação. Ou seja, a criação de Deus é expressão da existência de Deus, é prova, é evidência da existência de Deus. Olharmos para a criação de Deus impõe-nos a necessidade de reconhecermos que há um Criador. Nos versículos de 11 a 13, nós lemos assim: além disso, por eles, ou pelos juízos de Deus, que são desejáveis, mais desejáveis do que o ouro, e são mais doces do que o mel e o próprio destilar dos favos, por esses juízos se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. O salmista admoesta a si mesmo por meio dos juízos de Deus, aquilo que ele recebe de Deus, que ele ouve de Deus. Por aquilo ele se orienta, e com as manifestações do juízo de Deus pela palavra, ele se admoesta. Além disso, por eles, ou seja, por esse juízo, se admoesta o teu servo em os guardar os juízos, os preceitos, os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem é o ser humano que, sozinho, por si mesmo, sem nenhuma orientação de Deus, há de reconhecer que é pecador? Absolve-me das que me são ocultas. Nós que cremos em Deus pela palavra de Deus, tomamos conhecimento dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas faltas. Mas todos nós havemos de reconhecer que há ainda erros, pecados e faltas que são ocultas, que são tão íntimas que nós não as percebemos. O salmista aqui está pedindo a Deus perdão até por estas faltas que ele não é capaz de identificar, que ele não é capaz de se lembrar. E, portanto, se ele não se lembra delas especificamente, ele não faz confissão delas.
Ele não experimenta, ele não prova o arrependimento específico, o desejo e a própria disposição de fazer mudança com relação a estas coisas que lhe são ocultas, essas faltas que lhe são ocultas. Mas ele sabe que elas existem, por isso ele pede a Deus: absolve-me das que me são ocultas. O teu servo também é soberbo. Guarda o teu servo da soberba, para que ela não me domine, ele diz. Ele sabe que ele tem esse problema, essa dificuldade com a soberba, mas ele sabe também que ele pode pedir a Deus e pede a Deus que não permita que ele seja dominado por essa soberba, porque ele quer tornar-se alguém irrepreensível, alguém que corrigiu as suas faltas, alguém que está vivendo a correção das suas faltas e dos seus erros, sabendo que está perdoado por Deus, que está absolvido por Deus, e dessa maneira ele se guarda, ou é guardado de cometer grande transgressão ou grandes transgressões. Que seja essa palavra do salmista também para nossa instrução e motivo para nossa reflexão, para nossa meditação e para nossa confissão, para nossa avaliação, autoavaliação e o reconhecimento e a percepção daquilo que é pecado e daquilo que é peso que impede a nossa livre caminhada com Deus, a nossa livre caminhada com Cristo, para que nós sejamos libertos de tudo isso, para que nós sejamos absolvidos de todas as nossas transgressões e para que nós sejamos libertos de todas as nossas culpas, para que nós, assim, vivamos intensamente a glória da graça de Deus nas nossas vidas. Vamos cantar um hino com o qual nós expressamos a segurança que nós temos sobre os cuidados de Deus. Cantemos. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei.
Agora, os versículos de 7 a 10 deste salmo dizem assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, à semelhança da lei, é a própria palavra de Deus. Lei, testemunho, preceito, mandamento, juízo de Deus, tudo isso se expressa por meio da palavra. Deus nos dá conhecimento de todas essas coisas pela sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Vejam o que o salmista pensa, sente e expressa a respeito da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, das repreensões do Senhor, dos juízos do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. É bom que nós aprendamos também e vivamos assim, com esta compreensão do salmista, e que nós amemos a palavra do Senhor, assim como o salmista expressa aqui por ela o seu amor. Nesses versículos de 7 a 10, nós temos, de certa forma, de uma maneira bastante resumida, o Salmo 119 todo. A propósito desse poder da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus opera nas nossas vidas, os preceitos, os mandamentos, os juízos do Senhor, vamos orar, vamos interceder pelas pessoas que têm tido dificuldade, embora sentindo algum desejo, têm tido dificuldades para se aproximarem verdadeiramente de Deus, da sua palavra, e terem vida de comunhão íntima com Deus, conhecendo-o por meio da sua palavra. Pessoas que creem em Deus e estão sofrendo com enfermidades, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo agora, que concentraram toda a nossa atenção naquilo que é chamado de pandemia por causa do Covid-19. Vamos orar também pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. E vamos orar pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia e salve a nossa nação. Nós sabemos que há aquelas pessoas que não se renderão a Jesus Cristo. Conhecem a palavra de Deus e não a usam para outra coisa senão para criticar a fé e para zombar daqueles que creem e para usar de maneiras impróprias, que ofendem tanto aos que creem quanto ofendem também a Deus e ofendem a Jesus Cristo, que é a própria palavra viva. Vamos orar pela nossa nação. Hoje é dia 6 de setembro, amanhã nós estaremos comemorando uma data cívica do nosso país, a independência do Brasil, e todos nós sabemos o quanto o nosso povo precisa de verdadeira independência, no sentido de verdadeira liberdade, no sentido de ser liberto por aquele que verdadeiramente liberta. É aquela verdade que se coloca: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a verdade que conduz aqueles que creem a Deus, conduz ao Pai, conduz à vida eterna, vida eterna. Vamos orar. Durante alguns instantes, silenciosamente,
E enquanto nós oramos, nós estaremos nos preparando para cantarmos um hino que fala do cuidado de Deus, o cuidado divino, no qual nós podemos certamente confiar e descansar. Oremos por alguns instantes e em seguida cantemos esse hino ao Senhor. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nós compartilharemos em seguida um momento de cânticos espirituais. Façamos isso.
em atitude de oração ao nosso Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. O último versículo do Salmo 19, o versículo 14, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que a nossa meditação e as palavras dos nossos lábios sejam dirigidas pela palavra de Deus, sejam dirigidas por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que Ele nos oferece, coloca na nossa mente e no nosso coração. E que desse modo, então, tudo o que nós dissermos e toda a nossa meditação sejam realmente para louvor e para a glória de Deus. Por esse motivo, nós vamos agora meditar na palavra de Deus. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, onde nós leremos e meditaremos nos versículos 16 e 17. A palavra de Deus aí é esta: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo agora é um pastor
e o apóstolo Paulo dá orientações preciosas a Timóteo. E nestes versículos o apóstolo Paulo faz uma declaração com a qual ele inicia esse versículo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A que Escritura o apóstolo Paulo se refere? Ele está se referindo a toda a Escritura do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento, nessa época, ainda não estava escrito. Estava sendo escrito. Algumas cartas, alguns evangelhos, algumas cartas estavam já sendo difundidas, encaminhadas e sendo lidas pela igreja nos vários lugares onde ela estava se estabelecendo. Mas a escritura a qual o apóstolo Paulo se refere é toda a escritura do Antigo Testamento, ou seja, a lei, Moisés, os profetas e os salmos ou os escritos. É aquela mesma palavra ou aquelas mesmas escrituras às quais Jesus Cristo se refere no caminho de Emaús, conversando com os 2 discípulos, quando ele fala com aqueles discípulos a respeito de tudo o que as escrituras dizem dele, do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, começando por Moisés, passando pelos profetas e os salmos. É aquela mesma escritura. Hoje nós temos nas nossas Bíblias os 39 livros do Antigo Testamento que são reconhecidos pelo povo judeu, reconhecidos por aqueles que são os guardiões da palavra de Deus do Antigo Testamento. Toda a escritura, esta escritura, o apóstolo Paulo está dizendo, é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo era uma pessoa extremamente zelosa das coisas de Deus. Ele era um fariseu praticante, profundamente zeloso. E Paulo não era um fariseu hipócrita. Ele era fariseu, mas não era um fariseu hipócrita. Ele perseguia a igreja inicialmente porque ele não tinha conhecimento. Ele mesmo diz isso, que ele perseguiu a igreja porque ele não tinha conhecimento. Aquele conhecimento que ele passou a ter a partir do momento em que Jesus Cristo se fez encontrar pelo apóstolo Paulo, com o apóstolo Paulo e pelo apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Aquele momento é um momento decisivo, é um momento divisor na vida de Paulo, o antes do encontro com Jesus e depois do encontro com Jesus. A partir daquele encontro, o apóstolo Paulo passou de perseguidor a perseguido, né? E ele mesmo diz que ele perseguiu a igreja porque ele não tinha conhecimento. Embora fosse zeloso das coisas de Deus, ele ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Tinha grande conhecimento da lei e dos profetas, mas não tinha uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está dizendo isso porque a Escritura inspirada por Deus é o mapa e a bússola na vida do cristão. Paulo está chamando a atenção de Timóteo porque a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é assim para Timóteo. E a seguir, quando ele diz da utilidade da Escritura ou das várias coisas para as quais a Escritura é útil e extremamente importante, quando ele faz isso, ele está dizendo que as Escrituras Sagradas funcionam mesmo como um mapa, um plano de viagem que os aeronautas usam, né? Na aeronáutica isso é usado como os pontos de referência físicos lá em cima são muito poucos ou quase inexistentes. E então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que a Escritura Sagrada é o referencial que ele tem para, tendo traçado a sua vida, a sua caminhada, a sua direção, tendo estabelecido o caminho pelo qual ele vai seguir a sua vida, com base na palavra de Deus, ele tem todas as referências necessárias para fazer correção da sua rota. O que significa que se porventura ele se desviar em algum momento, olhando de novo para aquele mapa e para aquela bússola, ele vai poder corrigir a sua rota e colocar-se de novo no lugar
em que ele deve estar no caminho certo. A semelhança disso, Deus fala com Josué. Deus, quando Josué é posto por Deus no lugar de líder de Israel, que antes era ocupado por Moisés, Deus diz para Josué, lá no capítulo 9, nos versículos de 1 a 8, isso é uma passagem de um momento muito bonito, uma descrição de um momento muito bonito em que Deus fala com Josué que é para ele ter o cuidado de dedicar-se à palavra de Deus, de orientar-se por ela, de andar de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua lei, e não se desviar dela, nem para a esquerda e nem para a direita. Isso significa que o Filho de Deus, quando se orienta pela palavra de Deus, ele tem um guia absolutamente seguro para manter-se no caminho certo. De tal maneira que, se porventura ele desviar-se um pouco, nas próprias escrituras sagradas ele vai ter a indicação de que ele está saindo da sua rota. E na própria palavra de Deus ele tem a informação de como ele deve fazer para corrigir a sua rota. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui a Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil, em primeiro lugar, para o ensino. Ensino do quê? O que é que nós aprendemos com a palavra de Deus? Recordando o que Jesus Cristo diz aos seus discípulos lá no grande mandamento, na ordem missional, né, em Mateus capítulo 28, nos versículos 18, 19 e 20, no versículo 19, ele está falando com os seus discípulos para eles fazerem discípulos. Então ele diz: de fazer discípulos de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas de Jesus, que eu vos tenho mandado. Jesus Cristo ensinou. Todas as coisas que Jesus Cristo mandou aos seus discípulos são coisas que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. E nós hoje continuamos aprendendo a partir do registro que está feito, escrito e preservado através da história, com toda a confiança e segurança que nós podemos ter. É a palavra de Deus, é a palavra inspirada por Deus, sem o direito de alterarmos qualquer coisa, como muita gente tem feito hoje em dia. Existem muitos líderes religiosos que alteram a palavra de Deus, mudam a palavra de Deus, escrevem um texto no lugar com palavras que não são encontradas de maneira nenhuma no texto original, porque eles têm necessidade de fazer com que o texto bíblico diga aquilo que eles querem. São cegos. E todos aqueles que são guiados por eles são cegos sendo guiados por cegos. E o que Jesus Cristo diz a respeito disso é que quando um cego é guiado por outro cego, ambos cairão no barranco. Toda a escritura é inspirada por Deus e por isso é útil para o ensino. O ensino a respeito do fato de que Deus criou todas as coisas. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus deu uma primeira lei, uma primeira ordem ao homem, e o homem transgrediu. Junto com esta ordem dada, Deus disse qual seria o castigo, qual seria a punição para a transgressão daquele mandamento. E hoje a humanidade sofre ainda o castigo por causa da transgressão cometida por Adão. Todos nós herdamos de Adão a responsabilidade, não a culpa pelo pecado, não seremos condenados por causa do pecado que Adão cometeu, mas nós herdamos uma natureza corrompida. Nós herdamos de Adão, o nosso primeiro pai, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, nós herdamos deles a natureza corrompida, porque nós fomos gerados por eles depois da queda. Então nós herdamos a natureza deles. A nossa natureza é transmitida de um para outro, sequencialmente. Eu tenho em mim a natureza do meu pai e da minha mãe, e assim como meus filhos têm a minha natureza e da minha esposa, da Lenita. É assim que também o pecado foi transmitido. Não se trata de questão genética, é uma questão espiritual, é uma questão de estado do ser humano diante do seu Criador. A palavra de Deus nos ensina isso, é Deus, através da sua palavra inspirada, que nos ensina isso. Mas ele nos ensina também que desde antes de nos criar, desde antes da fundação do mundo, ele que é onisciente, sabendo que isso iria acontecer,
tem também eternamente consigo um plano de redenção. E ele faz essa redenção por meio de Jesus Cristo. Por isso, em Gênesis 3:15 está escrito que o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Está escrito que ele pisará a cabeça da serpente. A serpente lhe ferirá no calcanhar. Isso acontece na cruz do Calvário. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem e foi levado à cruz por nossa causa. Ele foi pagar a dívida do nosso pecado. E ele pagou a dívida do nosso pecado, vencendo com a sua morte na cruz a nossa morte. Então nós morremos fisicamente, mas se nós somos resgatados por Jesus Cristo, se com a sua morte Jesus Cristo pagou a nossa dívida de pecado, ele nos livrou da morte eterna, a saber, a segunda morte, que é a condenação eterna, que é a condenação por causa do pecado. A morte física é necessária, absolutamente necessária. E nós entendemos que mesmo que não tivesse existido pecado, quanto tempo, até onde um ser humano poderia viver? Parece lógico para nós que essa morte física seja necessária, ou fosse necessária mesmo que nós não tivéssemos pecado. Mas isso de qualquer maneira é argumentar pelo absurdo, é uma realidade que nós nunca experimentamos, não sabemos como será isso. O fato é que a morte da qual Jesus Cristo nos livra é a morte espiritual, é a segunda morte, é a morte que é o nome dado à condenação eterna. A todos aqueles que não creram em Jesus Cristo, que não aceitaram o perdão, que rejeitaram a graça de Deus. Então, isso é o que essa palavra de Deus nos ensina. Ela nos ensina no decorrer de todos os 1500 anos, através dos quais ela foi escrita, a parte do Antigo Testamento foi escrito, ensina quem é Jesus Cristo, que Jesus Cristo vem e vai realizar efetivamente tudo aquilo que está simbolizado por vários atos instituídos por Deus, como manifestação do amor de Deus para com o seu povo, da graça de Deus oferecendo libertação, oferecendo salvação ao seu povo, algo que é consumado na pessoa de Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. É o Deus encarnado. É Deus, na pessoa do Filho, que se esvaziou da sua glória, assumindo plenamente a condição de servo e a forma de servo, se fazendo igual a nós em quase tudo. A única coisa na qual, e eu tenho dito sempre isso, a única coisa na qual Jesus Cristo não se fez igual a nós foi no pecado. Ele não pecou. Nós somos pecadores e Jesus Cristo não nos pecou. Ele é o redentor dos pecadores que creem nele. Tudo isso a Escritura nos ensina. Não seria possível nós aprendermos estas verdades a partir de qualquer outra fonte, se não fossem as Sagradas Escrituras, que são inspiradas por Deus. A segunda coisa que o texto nos diz, que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, e o texto continua nos dizendo, é que essa Escritura é útil para a repreensão. O que é a repreensão? A repreensão é aquela chamada de atenção, aquele ato de exortação, é o apontamento de um erro que precisa ser corrigido. Alguém comete um erro, se alguém ama aquela pessoa que cometeu um erro, e esse erro pode trazer resultados ruins, né, sofríveis e tudo mais, então há uma repreensão para que a pessoa perceba na realidade aquilo que ela fez, o erro que ela cometeu, e tem então a chance ou a oportunidade de se corrigir. A pessoa ser chamada a atenção por causa de alguma coisa errada que ela está fazendo. Ora, se a palavra de Deus aponta e nos mostra o caminho que nós trilhamos com Deus, e nos aponta o suficiente para nós sabermos quando nós nos desviamos do caminho, pouco ou muito, e nos aponta também o suficiente para nós nos corrigirmos, voltarmos ao caminho. Por isso Jesus Cristo diz lá em Apocalipse, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Tu abandonaste o teu primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Então, enquanto uma pessoa não corrigiu a sua vida, não consertou a sua vida com Deus, talvez por não ter sido repreendida, e quando nós olhamos para a palavra de Deus,
Nós somos repreendidos pela palavra de Deus quando olhando para ela nos damos conta de que ela está falando de algo certo que nós não estamos fazendo. Ela está falando de algo certo contra o que nós estamos agindo. No Salmo 119, que nós lemos, nós mencionamos inclusive o fato do salmista ter prazer em admoestar-se pela palavra de Deus. O salmista usa a própria palavra de Deus para admoestar-se, para chamar a sua própria atenção, para repreender-se quando está errado e para corrigir-se de acordo com aquilo que a palavra de Deus mostra como sendo a correção apresentada pelo próprio Deus, a possibilidade de correção dada pelo próprio Deus. A palavra de Deus é inspirada por ele, por isso ela é útil para o ensino e é útil para a repreensão. Quando nós aprendemos aquilo que Deus quer que nós saibamos e aprendemos também aquilo que Deus, daquilo que ele quer que nós saibamos porque Ele quer que nós vivamos assim, e aprendemos também aquilo que Deus não quer que nós façamos. Nós aprendemos que Deus não quer que nós vivamos em pecado. E os 10 mandamentos, por exemplo, são de uma maneira bastante reduzida a indicação de 10 coisas que Deus não quer que nós façamos. Essas coisas são desdobradas e vistas com uma avaliação profunda, nós vemos que dá conta de cobrir toda a realidade da nossa existência, da nossa vida e de tudo aquilo que há em nós e que Deus quer que nós evitemos. Deus não quer que nós cometamos como erros. Então, nós aprendemos isso, a palavra de Deus nos ensina, e uma vez que nos ensina, ela tem também a palavra de repreensão, para nos mostrar quando nós estamos agindo de modo errado. Esse é o caso de apontamento da palavra de Deus, quando nós estamos nos desviando do caminho. Nós somos chamados à atenção para nos darmos conta de que nós estamos fora do caminho e nós devemos nos corrigir. A terceira coisa que esse texto fala é que a palavra de Deus, essa escritura que é inspirada por Deus, é útil para a correção. Ora, se a palavra de Deus nos mostra o caminho que Deus quer que nós sigamos, o caminho no qual Ele quer que nós andemos, e há uma coisa maravilhosa na palavra de Deus, é que Jesus Cristo é a própria palavra viva. Deus nos aponta o caminho pelo qual Ele quer que nós andemos por meio da sua palavra. E de uma maneira absolutamente clara, indiscutível, irrefutável, quando Ele nos mostra isso, Ele nos mostra esse caminho pela sua palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós temos o exemplo de tudo aquilo que Ele quer que nós vivamos. Por isso, Jesus Cristo é a palavra de Deus, a palavra viva. Ele é o próprio Deus conosco, o Emanuel. Então, a palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é inspirada por Deus, está sempre muito perto de nós, está sempre junto conosco. Ela é o próprio caminho que Deus quer que nós sigamos, que Deus quer que nós trilhemos. Por essa razão, quando a palavra de Deus aponta algum erro nosso, algum desvio do caminho, nos mostra também a distância que nós estamos do caminho certo e nos mostra o que nós devemos fazer de volta, para voltarmos ao caminho, que é a própria palavra de Deus. Então, se de alguma maneira nós nos afastamos de Jesus Cristo, Ele mesmo, pela sua palavra, e por si mesmo nos mostra como fazermos para voltarmos à comunhão com Ele. Tiago diz que nós devemos resistir ao diabo para que ele fuja de nós, e devemos nos chegar a Deus, porque assim também Deus se chegará a nós. Então, a palavra de Deus, a escritura que é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos, é útil para nos repreender quando nós estivermos nos desviando da verdade aprendida, é útil para nos corrigirmos, para que nós voltemos à verdade da qual nós nos desviamos, e é útil também para a educação na justiça. O significado de educação na justiça aqui é a própria construção do ser humano como um filho de Deus. A justiça é a verdade de Deus. Ser educado na justiça significa ser formado como uma pessoa humana
de acordo com a vontade de Deus. Se nós somos filhos de Deus, sermos educados na justiça significa sermos educados como verdadeiros filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, porque fomos feitos filhos de Deus, porque Jesus Cristo nos resgatou, Ele se deu a nós, se entregou a nós e nos tomou para si, e agora Ele fazendo-nos seus irmãos, Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. O que Deus está querendo fazer, está fazendo, está realizando na verdade, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos no capítulo 8, é fazer com que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é o processo de santificação, é o processo de correção de todo o nosso ser. Isso se faz por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus em nós a recebemos, nós a assimilamos, e na medida em que nós vivemos a palavra, nós estamos cada vez mais próximos de podermos dizer como o apóstolo Paulo: agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a palavra viva vive em mim. Assim, quando nós vamos alcançando isso e quando alguém alcança esse status, essa condição, é que Cristo está plenamente formado em nós. Significa que nós somos verdadeiros cristãos, nós somos verdadeiros filhos de Deus. Significa que nós fomos e estamos e permanecemos como quem é educado na justiça. A verdade de Deus, a palavra de Deus. Bom, por último, o apóstolo Paulo fala a Timóteo da finalidade. Por quê? Por quê que se convém tomar a Escritura Sagrada com confiança, que é inspirada por Deus, como sua única regra de fé e prática? Por que tomar a palavra de Deus para aprender tudo o que Deus através dela ensina, para conhecer a repreensão de Deus, para ter a oportunidade de se corrigir e se corrigir pela própria palavra de Deus, para estar educado na justiça, ou seja, o varão de Deus, o filho de Deus, a filha de Deus, plenamente formado para a glória de Deus, um cidadão do céu vivendo no mundo. Eu não me lembro exatamente quem foi que disse isso, mas a grandeza da graça de Deus está em tirar um homem perverso, corrupto, de um mundo pervertido e corrupto, santificar esse homem, regenerar esse homem, colocar de novo esse homem no mundo perverso e corrupto que jaz no maligno e manter este homem neste mundo perverso e maligno, manter este homem santo, manter este homem justificado, manter este homem regenerado, guardá-lo, preservá-lo neste mundo que jaz no maligno, mas guardá-lo com a integridade de alguém que foi resgatado por Jesus Cristo. Grande graça de Deus. A igreja está no mundo, a igreja não é do mundo. Jesus Cristo disse isso. Nós não somos do mundo, mas permanecemos no mundo. A igreja precisa permanecer no mundo porque tem uma missão. Ela tem uma missão e ela precisa cumprir essa missão. Nós somos a igreja, então a missão é nossa. A missão de Deus é dada também a nós, igreja, de compartilharmos a verdade de Deus, a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus com todas as pessoas. Ela deve ser compartilhada até os confins da terra. Ela deve ser compartilhada a todas as nações. Para quê? Porque para que o poder da palavra, o poder transformador da palavra seja operado em todos aqueles que creem, porque assim o homem de Deus, ou seja, o filho de Deus, o cidadão do céu que vive no mundo, seja aperfeiçoado pelo processo da santificação que é operado pela palavra. A palavra é a espada do Espírito, é o instrumento, é a verdade de Deus, por meio da qual nós somos santificados. Na oração sacerdotal de Jesus Cristo, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, é o momento em que ele pede isso para o Pai. Pai, santifica-os na verdade. Ele está se referindo àqueles que são salvos, àqueles que o Pai entregou a ele, deu a ele para que sejam salvos, não apenas àqueles, mas também a nós, porque ele diz: eu não rogo apenas por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer por intermédio da tua palavra. Então, quando Jesus Cristo ali
orando a Deus, pede que Deus santifique aqueles que Jesus Cristo tem guardado, ele diz, santifica-os na verdade. E diz, a tua palavra é a verdade. A palavra que o próprio Jesus Cristo é encarnada e a palavra que Jesus Cristo deu a todos aqueles que se tornaram seus discípulos. E se tornaram seus discípulos porque nasceram de novo por causa da palavra. Foram aperfeiçoados por causa da palavra. E agora estão vivendo a palavra. Assim deve ser a nossa vida, a vida da igreja, a vida do cristão. E a igreja precisa estar no mundo porque a igreja não está completamente formada ainda. A igreja, para estar completamente formada, precisa alcançar a todos aqueles que pertencem a Deus e que estão ou estarão ainda nos confins da terra. Por isso o evangelho tem que ser anunciado, a palavra de Deus tem que ser proclamada. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz têm que ser proclamadas até os confins da terra, até a última criatura humana na face da terra. Para que todos aqueles que são salvos por Jesus Cristo, são, portanto, filhos de Deus, são, portanto, homens de Deus, seres humanos, pessoas de Deus, filhos de Deus, para que sejam aperfeiçoados e estejam perfeitamente habilitados para toda boa obra. Vejam que o apóstolo Paulo está apontando aqui como finalidade da utilidade das Escrituras é para o nosso tempo aqui, não é para o céu, é para o nosso tempo aqui. Porque é aqui que nós precisamos estar habilitados para toda boa obra. No céu não há defeito, lá no céu não há deficiência. As nossas deficiências precisam ser corrigidas aqui. Nós precisamos estar perfeitamente habilitados para toda boa obra aqui, porque é por meio das boas obras que os homens, vendo, glorificam a Deus. Então, apóstolo Paulo está falando com Timóteo a respeito da importância da palavra de Deus, as escrituras sagradas que são inspiradas por Deus para a vida aqui, para que nós a vivamos até que Jesus Cristo volte. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos edificados e fortalecidos. E que esta palavra e a meditação nesta palavra seja agradável a Deus, a nossa meditação seja agradável a Deus. E que ela não pare por aqui, que nós continuemos refletindo, que nós continuemos meditando, que ao terminarmos o nosso culto dessa noite, nós não saiamos desesperados, famintos ou sedentos de coisas do mundo, que acabam de novo nos afastando e muito depressa da palavra de Deus, nos afastando da comunhão com Deus, da presença de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, para que nós vivamos realmente como pessoas santificadas, aperfeiçoadas e habilitadas, bem preparadas para toda boa obra, para que Deus seja em tudo glorificado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e ouça as nossas súplicas, e nos proteja, e nos santifique, sim. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação, a sabedoria do Espírito Santo, sejam com cada um de vós, e com todo o povo de Deus, que está espalhado por toda a face da terra, desde agora até a volta do Senhor Jesus. Amém.